good afternoon. Boa tarde a todos e todas. É prazer estar aqui com vocês hoje para conversar sobre o ensino de língua inglesa. Eu sou Jennifer Euler, diretora do Escritório de Ensino de Língua Inglesa aqui na Embaixada dos Estados Unidos em Brasil. E estamos com a missão de falar sobre o ensino de língua inglesa. O Regional English Language Office fortalece o ensino de inglês com recursos gratuitos para professores de língua inglesa e podem saber mais, simplesmente podem seguir nossa página do Relo Brasil no Facebook ou visitar nossa página no site da Embaixada. Hoje, estamos continuando nossa série Conversas sobre o ensino de língua inglesa com a especialista doutora Jan Dormer. Bem-vindos! Aprender uma língua estrangeira não é uma tarefa fácil. Estamos tendo conversas sobre questões que fazem parte do seu dia a dia. Essa série tem 6 encontros virtuais para qualquer pessoa que tenha curiosidade sobre o processo de aprendizagem de inglês na escola. Hoje temos nossa terceira conversa. O que é um bom programa de ensino de inglês? Nossas conversas, como hoje, são em português, para que vocês possam compartilhar com outros educadores, gestores, pais e membros da comunidade do ensino de língua inglesa. Nossa especialista, doutora Jan Dormer, tem vasta experiência na área de educação e está aqui conosco, aqui no Brasil, em Brasília hoje, para falar especificamente sobre esse tema. Fique atento, não só para hoje, mas para nosso próximo encontro em abril, quando discutiremos sobre o papel do professor na sala de aula. Sua participação é muito importante para nós. E agora, eu passo a palavra a Elmara, que conduzirá a entrevista com Jan. Bem-vindos. Boa tarde a todos, o meu nome é Elmara, como Jennifer já falou para vocês, eu trabalho aqui, sou a vice-diretora do Escritório de Ensino de Língua Inglesa e novamente é um prazer estar aqui com vocês. Então, como Jennifer já comentou, é uma série, né? Nós temos 6 conversas e o primeiro tema, para aqueles que estavam conosco, foi sobre como nós aprendemos uma língua. O segundo tema foi sobre educação bilíngue, o que é educação bilíngue? E nossa especialista Jan Dormer foi realmente exemplar em toda a forma como ela tratou aí esses 2 temas. E agora nós estamos continuando com o nosso terceiro tema de hoje, que é o que é um bom programa de ensino de inglês. Pode ser para uma escola regular, uma escola pública, uma escola de inglês, uma escola regular, particular no caso. Então, são vários aí os segmentos que podem realmente se beneficiar dessa nossa conversa. E eu gostaria agora de dar uma boa tarde aqui para Jan Dormer e Jan, the floor is yours. Boa tarde, é muito bom estar aqui em Brasília para ter essa conversa face a face. Muito bom estar aqui hoje. Com certeza, é um prazer recebê-la aqui em Brasília, aqui no nosso escritório, aqui na Embaixada, para que a gente possa levar essa conversa. Mas vamos lá, não é, Jen? Porque nós temos muitas coisas para conversar aqui e uma dúvida que eu acho que as pessoas têm bastante seria essa questão da diferença entre um programa bilíngue e um programa de inglês como língua estrangeira. Então, a educação bilíngue quer dizer que o aluno está aprendendo conteúdo acadêmico através de 2 línguas, quer dizer, talvez o português e o inglês, né? Então, o aluno está aprendendo inglês porque está estudando matemática, ou ciências, ou história, através do inglês. Mas um programa de inglês é quando o inglês é o alvo único e o aluno está recebendo sua nota para a aula
para o desenvolvimento de inglês mesmo. Isso não quer dizer que não pode usar o conteúdo. Isso é comum, é uma estratégia boa de ensinar através de conteúdo. Então, por exemplo, talvez o aluno vai estudar robótica ou culinária, alguma coisa assim, dentro da sala de aula de inglês. Mas o alvo é o aprendizado de inglês. Ah, então quer dizer assim, ele não vai ser avaliado, por exemplo, no conteúdo de robótica ou no conteúdo de culinária. Verdade. Mas na língua, certo? Na língua inglesa. Entendi. Isso me leva até a refletir um pouco sobre a questão da imersão, né? De imersão no inglês, imersão na língua, não seja num curso de inglês ou num intercâmbio, mas é possível um aluno ter essa imersão nas aulas de inglês, num programa de inglês? Isso a gente pode chamar de imersão, Jen? Pode, e é possível e é necessário. Porque realmente toda aula de inglês deve ser dada em inglês e isso é imersão, né? Mas precisa ser dado no nível de inglês dos alunos. Então, isso é imersão bom que a gente quer ver nas aulas de inglês. Certo. E se não for de acordo, por exemplo, pode ser uma submersão? Olha, sim, isso pode acontecer. Se a língua que o professor está usando ou a língua do livro didático é muito acima do nível do aluno, isso nós chamamos de submersão e não é bom, não é ensino eficaz. Precisamos da imersão, não a submersão. Entendi. Então, quer dizer assim, imersão não é só quando um aluno vai, por exemplo, ou um estudante, vai para um retiro, ou fica 3 dias em algum lugar só falando inglês, ou então, por exemplo, quando ele faz um intercâmbio, porque muita gente tem essa ideia, que a imersão é só quando ele vai para um país onde o inglês é a língua materna. Não, não é só isso. Pode acontecer mesmo na sala de aula de inglês. Aqui no Brasil, se o professor desenvolve toda a aula em inglês. Entendi. Mas o que é necessário, então, para a gente ter um bom programa de inglês, um programa de inglês eficaz, para que os alunos realmente aprendam a língua numa escola regular, tanto numa escola pública quanto numa escola privada? Eu gostaria de colocar 5 características hoje que são necessárias para o desenvolvimento de um programa bom de inglês, né? A primeira seria o tempo. Demora muito tempo para aprender uma língua. Algumas pessoas falam de 2.000 horas ou através de 5, 6 anos de ensino bom, né? Então demora um bom tempo para aprender uma língua, não é uma coisa rápida. Entendo, só que aí agora aqui, pensando um pouco no contexto do Brasil, né? Então aqui nós temos inglês no ensino fundamental, ele pega ali os anos finais do fundamental, também no ensino médio, são mais ou menos aí uns 7 anos de contato com a língua inglesa, mas só que eles têm 2 aulas por semana, às vezes uma só de 50 minutos, e as turmas são numerosas. Então o professor pode ter 40, às vezes 45 alunos em sala de aula. Como que a gente pode melhorar essa situação? Como é que a gente pode trabalhar isso? Isso é realmente difícil, porque se tem 1 ou 2 aulas por semana, 7 anos é muito tempo, mas é muito pouco tempo cada semana. Certo. Né? Então, aulas mais concentradas são melhores. Então, se for possível, até diminuir os anos, mas expandir as aulas por semana quer dizer que 3 ou 4 horas por semana, através de 3 ou 4 anos, talvez seria melhor do que uma aula por semana através de 7 anos. Entendi, quer dizer, concentrar um pouco mais, né, num período de tempo um pouco menor. Seria mais eficaz. A gente está aqui falando de uma coisa ideal, né? Isso seria o ideal. Isso é complexo, né? E tem várias ideias de como conseguir isso, mas é uma situação complexa. Entendi. E
qual seria aí a segunda característica? Porque você me falou que são 5, né? E a 5, segunda? sim. Olha, eu colocaria a necessidade de turmas niveladas. Esse é um problema. Falando de outra situação complexa, né? Mas muitas vezes o professor de inglês, ele vai ter aluno com pouca proficiência na língua, dentro da sala de aula, com outro aluno com muito mais, e é muito difícil para aquele professor providenciar metodologia, atividades boas para todos aqueles alunos, nos níveis diferentes. Não é a quantia de aluno, mas é os níveis diferentes que se tornam um problema. Então, eu acho que isso impede o sucesso da aula de inglês. Aí fica difícil realmente de fazer com que todos os alunos atinjam Com os certeza. objetivos da aula, mas pensando um pouquinho, voltando aqui para o nosso contexto aqui no Brasil, né? Porque a gente tem, por exemplo, que às vezes entra ano, sai ano, e o aluno ele não progride, ou ele não sente que está tendo progresso. Aí também tem o caso de, independente de ser na rede pública ou na rede privada, tem alguns alunos que conseguem fazer, por exemplo, um curso de inglês numa escola de inglês. Então isso para o professor lá da aula regular fica complicado, porque ele vai ter aquele aluno que está bem mais básico ou tem um conhecimento mais mínimo, menor, e aquele outro aluno que já tem um pouco mais. Então isso vai dificultando o trabalho do professor e são bem divergentes. Você tem alguma ideia de como a gente pode pensar em organizar Olha, isso? a sugestão que eu gosto de colocar é de ter um período de aula de inglês onde vai ser o mesmo período para 2 ou 3 séries. Então, durante este período, você pode agrupar os alunos por nível de proficiência em vez de por série. Isso também é muito complexo, né? Com a realidade das escolas brasileiras, mas isso talvez é uma coisa boa para pensar em como fazer assim um período de aula de inglês que pode daí agrupar os alunos diferentes e não por série. Ah, entendi. Quer dizer, vamos ver se eu consegui captar aí a sua ideia. Então, por exemplo, eu tenho vários alunos e todos vão ter aula de inglês, por exemplo, às 10 horas da manhã, mas subdivididos em turmas diferentes, de acordo com o nível de inglês que eles têm. Sim, seria bem mais eficaz. É uma excelente ideia, mas é um tópico aí bem complexo. É complexo, né? Eu sei, é muito complexo. Bem complexo. E também tem a questão da motivação. Eu acho que aí o aluno vai ficar até mais motivado para aprender. Bem mais motivado. Se é nivelado melhor. Entendi. E qual seria uma próxima característica? Então, a terceira que eu queria colocar é a ideia de ter a comunicação como a meta principal. Muitas vezes nós pensamos assim nas provas de gramática, alguma coisa, mas realmente tem que ter a comunicação, porque o que as pessoas querem de aula de inglês? Quer falar inglês, né? Sim. Então, precisamos colocar a comunicação como a meta principal. Certo, e aí eu vejo assim algumas barreiras, vamos dizer, no nosso próprio sistema e na forma como hoje as aulas de inglês são ministradas nas escolas regulares, né? O primeiro delas, que é uma coisa bastante desafiadora, é o tamanho das turmas, né? Então, são 40 alunos, às vezes 45. Então, quer dizer, também tem a questão de avaliação, das provas, tudo isso tem que estar alinhado para uma perspectiva mais comunicativa. Né? Com certeza. E também a motivação dos próprios alunos, né? Agora, com turma grande, realmente as atividades que nós queremos ver na sala de aula para promover a comunicação podem ser feitas com turmas grandes. 30, 40 alunos, ainda você pode colocar estes alunos em pares e grupos pequenos para fazer atividades. E é isso que nós queremos ver. Então, turma grande nem precisa ser uma barreira. Agora, a avaliação, sim, é muito importante alinhar bem a avaliação com a meta de comunicação.
porque é avaliado diferente. Até a Maiara aqui tem comentado com a gente aqui pelo Facebook, ela levantou essa questão que realmente na escola pública aqui brasileira, a realidade é difícil, ela até pede pra gente comentar sobre algumas sugestões. Eu vejo aí que, por exemplo, esse trabalho em duplas ou então em equipe, em grupos menores, pode facilitar. Sim, e talvez isso entra bem na quarta característica que eu queria colocar. E isso seria ter metodologia eficaz, porque para responder essa pergunta muito boa, eu acho que independente das estruturas, o professor pode procurar estas metodologias bem comunicativas, que vai trabalhar muito em pares e grupos, e metodologias que até vão incentivar o aluno e desenvolver mais até a motivação do aluno. Então, tem essas metodologias que o professor pode usar para melhorar o alvo de comunicação, para melhorar a motivação do aluno a se desenvolver nessas atividades. Entendo. E aí a gente cai numa questão também que é bastante discutida e discutível, que é a formação do professor, a formação continuada dos professores que já estão em sala de aula, porque muitas vezes eles não recebem, por exemplo, treinamento, ou então oportunidades, cursos, para que ele possa realmente focar na atualização mesmo, né? Para ele poder ter contato com essas novas sugestões ou metodologias, estratégias de ensino. E aí, para ele poder, de repente, não focar tanto no ensino sobre inglês, mas mais no ensino da própria língua. Você tem sugestões aí para a gente poder superar isso? Você colocou muito bem. É muito diferente ensinar sobre o inglês do que desenvolver a habilidade de usar o inglês nos alunos. Então, são duas coisas bem diferentes. O professor, quando eu entro numa sala de aula de inglês, eu quero ouvir os alunos falando, não o professor. A voz dos alunos, A voz dos alunos, não a voz do professor. Se o professor está falando, isso é uma indicação para mim que o ensino não é muito eficaz. Não está desenvolvendo esta habilidade de comunicar nos alunos, né? Certo, então, mais centrado no aluno. Deve ser mais centrado no aluno e, então, as escolas, quando vão providenciar essas oportunidades de desenvolvimento profissional, ou mesmo o professor, se vai procurar essas oportunidades, eu falo assim, sempre pergunte, esta oportunidade profissional vai resultar nos alunos na sala de aula usando o inglês mais. Se vai resultar nisso, daí é bom programa, pode ser bom ensino, pode ser bom desenvolvimento profissional. Se não, talvez não adianta. Não vai colaborar. Talvez não vai ajudar muito, né? Então, é isso o alvo, os alunos usando a língua na sala de aula. Entendi. Isso até me faz pensar um pouco sobre a questão do currículo, né? A gente analisar porque as coisas são totalmente conectadas. Sim, né? sim. Então, currículo é a nossa última característica, a última característica que eu queria colocar hoje é o currículo, porque o currículo é muito importante. Currículo não é livro didático, isso é bom colocar. Muitas vezes o professor é dado algum livro e segue o livro e o alvo é completar o livro. Isso não deve ser o alvo, não deve ser o ênfase na sala de aula. O currículo é mais para o professor, para ele saber quais as atividades fazer e muitas das atividades mais eficazes nem vão usar um livro. Nem estão no livro, né? Não entram, os alunos nem vão abrir o livro para fazer as atividades mais eficazes para comunicar em inglês. Então, o currículo tem que ser motivador
para a idade dos alunos, que é diferente em cada idade, né? O que seria mais motivadora para aprender inglês. E o currículo deve dar boas dicas para o professor em como desenvolver essas atividades na sala de aula, nos quais os alunos realmente vão usar o inglês. Então, o livro didático seria mais uma ferramenta. Uma ferramenta a mais. ferramenta. Só isso mesmo. E se o alvo é completar o livro, já é o alvo errado. Entendi, porque às vezes até pode ser que o professor esteja num contexto em que nem livro didático ele tem. Mas isso não é motivo para ele não desenvolver uma aula interessante, né? Verdade. Às vezes, as melhores aulas são sem livro didático. Entendo. E agora que nós temos uma pergunta do Matheus no Facebook, porque ele está dizendo que ele pretende montar uma aula de conversação, uma sala de conversação na escola dele, e ele está perguntando como ele pode fazer isso de uma forma mais proveitosa para os alunos. Você tem alguma dica, alguma sugestão? Bom, é bom que ele está querendo que os alunos realmente conversem em inglês. Então, eu diria que isso tem que ser voltado à idade e aos interesses dos alunos, né? Porque o aluno vai precisar dessa motivação de conversar em inglês, então tem que ser tópicos assim de interesse para os alunos. E muitas vezes a gente fala de task-based language teaching, que essas atividades dão um alvo para os alunos conseguirem, né, através de usar o inglês. Então são várias tipos de coisas assim que ele pode fazer. Ele pode considerar, né? Sim, para ter um bom programa, que vai resultar em conversação em inglês. Sim, e eu tenho também aqui uma outra pergunta da internet, da Alexandra, que é de São José dos Campos. Ela fez a seguinte pergunta: como despertar o interesse de aprender a língua inglesa em alunos que algumas vezes não têm uma perspectiva de onde vai usar inglês, do futuro, mas por que eu preciso aprender inglês? Olha, a gente escuta muito isso dos alunos. Sim, e também, às vezes eu penso que nós sempre colocamos, nos adolescentes, né, nós colocamos estes anos bem no futuro. O futuro é muito distante. Quando você fizer faculdade, quando você for decidir a sua carreira. O futuro é muito distante para eles. Então, é a atividade em si que tem que ser interessante. Talvez é a atividade que vai usar música. Talvez é a atividade que vai usar, assim, drama, teatro, alguma coisa assim. A atividade em si tem que ser interessante, geralmente para o adolescente. Não é só estude, porque vai te ajudar no futuro. No futuro. Ele não está muito... muitas vezes ele ainda não tem maturidade, né, pela idade, para poder vislumbrar esse futuro dessa forma. E, Elmara, a nossa próxima entrevista vai ser sobre o papel do professor na sala de aula. Então, nós vamos realmente desenvolver mais essa questão das metodologias na próxima, conversando sobre o papel do professor. Certo. E nós temos também aqui um comentário da Márcia, lá de Franca, que ela fala sobre os resultados de proficiência de inglês aqui no Brasil, dos alunos, que normalmente esses resultados de proficiência são baixos, né? Então, ela está assim, bastante preocupada de como que a gente pode, de repente, pensar nesse sentido. Você vê, por exemplo, essas sugestões que você apresentou aqui pra gente, como ideias para realmente a gente conseguir melhorar e conseguir resultados melhores? Com certeza. Quando o foco está no aluno e no uso de inglês do aluno, quando você entra na sala de aula e você vai ouvir os alunos conversando em grupos pequenos em inglês, vai desenvolver a língua. Entendo. E aí também é aquela questão, né? É o nível, aquela coisa do nivelamento que você comentou. Então, essa oportunidade para que o aluno realmente se sinta motivado. Sim, com certeza.
Certo, Jen, adorei conversar com você. É realmente muito proveitoso, né? E infelizmente o nosso tempo está terminando. Sim. Eu gostaria também de agradecer a presença de todos que conectaram-se aqui conosco através do Facebook, aqueles que também vão assistir a nossa conversa futuramente, né? Uma oportunidade para a gente poder conhecer um pouquinho mais aí sobre esses aspectos de ensino. E eu aguardo vocês, nós aguardamos, né? Tanto eu quanto Jen Dormer, nós aguardamos vocês para a nossa próxima conversa, para a nossa próxima entrevista, que vai acontecer no dia 15 de abril, e nós vamos tratar, como Jen mencionou, justamente no papel do professor. Então, agradeço a vocês e também a Jen Dormer. Também agradeço. Muito obrigada. Até uma próxima. Até a próxima. Bye, Tchau. bye.